Olá a todos, eu sou o Ademar Dourado. Hoje eu vou falar sobre alguns problemas recorrentes da Coreia do Sul. Eles estão enfrentando diversos problemas da taxa de natalidade, taxa de fertilidade, e isso vai causar vários problemas sociais e econômicos no país. A referência do conteúdo é do BBC News Brasil. Taxa de natalidade da Coreia do Sul. Podemos estar causando nossa própria extinção, porque sul-coreanas não estão tendo filhos. A Coreia do Sul tem a taxa de natalidade mais baixa do mundo, que continua caindo, batendo o próprio recorde surpreendentemente baixo ano após ano. E os números divulgados em fevereiro de 2024 mostram que a taxa de natalidade caiu mais de 8% em 2023 para 0,72. Tem uma fonte de dados da Statistic Korea. Número de filhos por mulher na Coreia do Sul: 1,24 em 2015, 0,78 em 2022, 0,72 em 2023. São números muito baixos. Eles vão degradando, diminuindo ano após ano. Isso acarreta diversos problemas para a Coreia do Sul. Esse é o número de filhos que se espera que uma mulher tenha durante a vida. Para que uma população se mantenha estável, ele deve ser de 2,1. A taxa mínima de reposição da população: 2,1 filhos por mulher. Então, pelo o número de mortes que vai ter durante os anos de uma certa população, então, para que tenha uma taxa de reposição mínima, para que se mantenha a população daquele devido país, é 2,1. Se a tendência continuar, estima-se que a população da Coreia do Sul cairá pela metade até o ano de 2100. Então, a população da Coreia do Sul, ano após ano, a população da Coreia do Sul está diminuindo. Então, até 2100, cairá pela metade o número da população em referência aos dados atuais de população. Bom, é um problema extremamente grave. É capaz que a Coreia do Sul seja extinta, um país extinto, se continuar dessa maneira. Uma emergência nacional. Globalmente, os países desenvolvidos assistem a uma queda de suas taxas de natalidade, mas nenhum deles de forma tão extrema quanto a Coreia do Sul. Então, nos países desenvolvidos, está acontecendo a diminuição de suas taxas de natalidade. Outros países desenvolvidos estão acontecendo os seus problemas. Está tendo mais idosos, mais aposentados, pessoas vivendo mais, e só que a população não está tendo essa reposição de filhos da taxa de que deveria, o mínimo seria 2,1. O número, a taxa de natalidade.
E sobre a Coreia do Sul, as suas projeções não são boas. Dentro de 50 anos, o número de pessoas em idade ativa terá caído pela metade. O número de cidadãos elegíveis para o serviço militar obrigatório terá reduzido em 58%, e quase metade da população terá mais de 65 anos. Os números soam tão mal para a economia, o fundo de pensões e a segurança do país que os políticos declararam tratar-se de uma emergência nacional. É um estado alarmante, grave para a Coreia do Sul. Durante quase 20 anos, sucessivos governos investiram dinheiro na questão. 379,8 bilhões de wons. Seria 1,4 bilhões de reais. Para que diminua esse problema ou solucione. Só que nesses 20 anos, praticamente, a taxa de natalidade está diminuindo. Não houve uma solução palpável. Não houve uma solução palpável nesses 20 anos de investimentos para que possivelmente poderia subir a taxa de natalidade, para que tecnicamente a população tivesse mais filhos. Casais que têm filhos recebem muito dinheiro, desde quantias mensais até moradia subsidiada e táxis gratuitos, contas hospitalares e até tratamentos de fertilização in vitro são cobertos, embora apenas para os casados. Não há dúvida que o governo está investindo na população, nas pessoas que estão casados. Por diversos anos, nos últimos anos, investiu na população dessas pessoas que estão casados, para que incentive financeiramente eles a um incentivo financeiro de melhoras para as pessoas que estão casadas, moradias subsidiadas, pagamento de transportes, como os táxis, contas hospitalares, a fertilização in vitro e outros tratamentos para que haja filhos. Então, o governo está incentivando também numa perspectiva e execução de quantias mensais, fazendo doações. Mas os incentivos financeiros não deram resultado, levando a classe política a debater soluções mais criativas, como contratar amas do Sudeste Asiático e pagá-las abaixo do salário mínimo. Aqui são os contratos com estrangeiros. Uma das soluções do governo seria contrato de babás do Sudeste Asiático, com pagamento abaixo de um salário mínimo, o da Coreia do Sul, já para incentivar que os estrangeiros venham e cuidem e para cuidar das crianças. Então, tem o incentivo do governo de que venham babás, tenha contrato com estrangeiros. Então, o incentivo do governo é que
contrate estrangeiros. Eles estão contratando babás do Sudeste Asiático para que venham para a Coreia do Sul, já para que faça o serviço de cuidadora de filhos, de crianças, dos coreanos nesse caso aqui. E também tem a isenção do serviço militar os homens que tiverem 3 filhos antes de completarem 30 anos. A Coreia do Sul está buscando aumentar a imigração como uma das soluções. Desde o ano de 2022, ampliou bastante a emissão de vistos para este país. Não é de surpreender que os responsáveis por políticas públicas tenham sido acusados de não ouvir os jovens, especialmente as mulheres, sobre as suas necessidades. Ao longo do ano passado, viajamos por parte do país para conversar com mulheres. Nesse caso aqui são os repórteres da BBC News. Viajaram por todo o país para conversar com mulheres e entender as razões por trás da decisão de não ter filhos. Quando Yejin decidiu morar sozinha, aos 20 e poucos anos, ela desafiou os padrões sociais. Na Coreia, viver sozinha é considerada uma fase passageira. Então, há 5 anos, ela decidiu não se casar e não ter filhos. Uma citação da Yejin: é difícil encontrar um homem para namorar na Coreia. Alguém que compartilhe as tarefas e os cuidados com os filhos de forma igualitária. Ela diz: e as mulheres que têm filhos sozinhas não são julgadas com gentileza. Percebe-se que não é bem visto na sociedade da Coreia do Sul as mulheres que têm filhos sozinhas. Tem como criando os filhos sozinhos. Não são bem vistos. Em alguns aspectos, a maioria da sociedade coreana, eles são tradicionais. Em 2022, apenas 2% dos nascimentos ocorreram fora do casamento na Coreia do Sul. Um ciclo perpétuo de trabalho. Yejin optou por focar em sua carreira na televisão, o que ela argumenta não lhe dá tempo suficiente para criar um filho. As horas de trabalho coreanas são notoriamente longas. O percurso de horário, o período de horas trabalhadas na Coreia do Sul são longas. Devido a isso, com isso, as pessoas se ocupam bastante durante o trabalho. Aí daí que tem menos tempo durante o dia a dia, devido a esse foco na carreira profissional. Eles trabalham bastante. É interessante essa observação, que aqui decorre em contexto da situação da taxa de natalidade da Coreia do Sul está baixa. Yejin trabalha em horário tradicional, das 9 às 18 horas, o equivalente coreano das 9 horas às 17 horas, mas diz que geralmente não sai do escritório antes das 20 horas e que ainda faz horas extras. Nesse caso dela aqui, ela trabalha excessivamente, várias horas por dia. Horas extras. Ao chegar em casa, só resta tempo para limpar a casa ou fazer exercícios antes de dormir. Em alguns aspectos, ela não tem tempo. Ela tem pouco tempo para algum tipo de lazer ou fazer alguma outra
atividade diária. Eu amo meu trabalho. Ele me traz muita realização, diz ela. Mas trabalhar na Coreia é difícil. Você está preso em um ciclo perpétuo de trabalho. Essa é a citação da Yejin. Yejin diz que também há pressão para estudar nas horas vagas, para crescer no trabalho. Os coreanos têm essa mentalidade de que, se você não trabalhar continuamente no autoaperfeiçoamento, ficará para trás e se tornará um fracasso. Esse medo nos faz trabalhar 2 vezes mais. Ela também compartilha o mesmo medo de todas as mulheres com quem conversei, que se parar para ter filhos, talvez não consiga voltar. Então, as coreanas estão focadas em qualificações, em estudos, universidades, maior crescimento na carreira profissional. Então elas estão empenhadas. Tem um alvo, um foco. Seria do trabalho, priorizar as suas carreiras. É interessante essa observação que elas vão ter menos tempo. Então elas têm as escolhas que estão fazendo a carreira profissional, mas não estão tendo filhos. Estão reduzindo esse número de ter filhos. Isso agrava a população e fica uma situação mais difícil para a Coreia do Sul. Bom, Yejin também expressa: há uma pressão implícita das empresas de que, quando tivermos filhos, devemos deixar os nossos empregos, diz ela. Ela viu isso acontecer com a irmã e suas 2 apresentadoras de TV preferidas. Na visão dela, no que ela percebe que a pressão implícita das empresas de que, quando eles têm filhos, deve-se deixar os seus empregos. Mas depende do aspecto, porque existem empresas que vai ter um incentivo para que as pessoas tenham filhos e tal. Alguns benefícios do governo. Então, isso facilita mais para que tenha reposição da população. Isso contribui mais. Só que tem outras empresas que vê mal as mulheres quando têm filhos. Se torna uma desvantagem para a empresa, porque a mulher não vai estar presente, vai ter que ser paga o salário dela igual e tal. Para algumas empresas, elas acham que isso é uma desvantagem para elas. Não vai ter a devida funcionária, porque vai ter que cuidar dos filhos. Eu sei demais. Uma mulher de 28 anos, que trabalhou em RH, disse ter visto pessoas serem forçadas a deixar seus empregos ou rejeitadas em promoções após tirarem licença maternidade, o que foi suficiente para convencê-la a nunca ter filhos. Homens e mulheres têm direito a 1 ano de licença durante os primeiros 8 anos de vida dos filhos. Mas em 2022, apenas 7% dos novos pais aproveitaram parte da licença, em comparação com 70% das novas mães. Por esse fato e os dados, de fato, a maioria das mulheres tira a licença maternidade. Só que na Coreia do Sul,
os homens também têm direito a 1 ano de licença. Os homens também têm o direito de fazer isso, desse benefício. Só que nem todos tiram. Só em 2022 foi apenas 7% dos novos pais aproveitaram desse benefício, essa licença. As mulheres coreanas são as mais qualificadas dos países da OCDE e, ainda assim, o país tem as piores disparidades salariais entre homens e mulheres, além de uma proporção superior à média de mulheres desempregadas em comparação com os homens. Então, aqui mostra que a desigualdade salarial entre homens e mulheres, as mulheres coreanas são as mais qualificadas da OCDE. A questão de qualificação profissional e de estudos nesse aspecto. Mas ainda assim há disparidades de salários entre homens e mulheres. E também há uma proporção superior, maior, nessa quantificação de média de mulheres desempregadas em comparação com os homens. Pesquisadores dizem que isso prova que elas estão diante de uma escolha: ter uma carreira ou ter uma família. E cada vez mais elas estão optando pela carreira. Elas estão investindo mais nelas, na carreira profissional e nos estudos. Na questão de qualificação, nesse empenho da qualificação, focando em suas carreiras, solidificação no trabalho, salários, elas estão mais ligada nesse aspecto de carreira do que formar famílias. Há os casamentos, mas deixa de lado ou adia ter os filhos. O repórter da BBC News diz que conheceu Stella Shin em um clube de atividades após a escola, onde ela ensina inglês para crianças de 5 anos. Veja as crianças, elas são tão fofas, disse Stella Shin. Mas aos 39 anos, Stella não tem filhos. Não foi uma decisão ativa, diz ela. Talvez também pode ser que seja uma concessão com o marido. Pode ser que não houve dela uma decisão ativa. Pode ser que não seja só dela. E também tem o contexto social. Esse comportamento da sociedade, das mulheres da Coreia do Sul. Então tem esse comportamento que uma reação em cadeia que também não quer ter filhos. Ela está casada há 6 anos e ela e o marido queriam um filho, mas estavam tão ocupados trabalhando e se divertindo que o tempo passou. E ela aceitou que seu estilo de vida torna um filho impossível. As mães precisam abandonar o trabalho para cuidar dos filhos em tempo integral durante os primeiros 2 anos. E isso me deixa muito deprimida, disse ela. Eu amo minha carreira e cuidar de mim mesma. Nas horas vagas, Stella frequenta aulas de dança K-pop com um grupo de mulheres mais velhas. A expectativa de que mulheres fiquem 2 a 3 anos afastadas do trabalho ao ter um filho é comum.
Quando perguntei a Stella se poderia dividir a licença parental com o marido, ela disse o seguinte: é como quando eu faço ele lavar a louça e ele não faz direito. Eu não poderia contar com ele. Mesmo que quisesse desistir do trabalho ou conciliar família e carreira, ela disse que não tinha condições de o fazer, porque o custo da moradia é muito alto. O custo de vida, o custo da moradia é alto da Coreia do Sul. Isso também dificulta no orçamento familiar. Em quesito de ter filhos, então isso também em contabilidade vai entrar no custo do orçamento. O pagamento de aluguéis, outras coisas. Então o custo de vida da Coreia do Sul, no geral, está ficando alto e caro. Mais da metade da população vive na capital Seul ou nos arredores, onde está a grande maioria das oportunidades, criando uma enorme pressão sobre os apartamentos e os recursos. Nesse quesito aqui seria a especulação e a valorização dos imóveis. Na especulação e valorização dos imóveis, existe o aumento do preço do valor total dos imóveis e também o aluguel fica mais caro. Bom, os investidores no setor imobiliário não vão deixar de ter seus lucros ou manter seus lucros nas vendas dos imóveis e os aluguéis. Bom, Stella e o seu marido foram gradualmente empurrados para cada vez mais longe da capital, para as províncias vizinhas, e ainda assim não são capazes de comprar a própria casa. A taxa de natalidade de Seul caiu para 0,55 e é a mais baixa do país. É a taxa da capital. Além disso, há o custo da educação privada. Embora a habitação seja um problema no mundo todo, é a educação que faz da Coreia um caso verdadeiramente único. A partir dos 4 anos, as crianças são matriculadas em uma série de aulas extracurriculares caras, desde matemática e inglês até música e taekwondo. A prática é tão difundida que optar pela exclusão é vista como um passo para o fracasso do seu filho. Uma noção inconcebível em um país hipercompetitivo. A prática seria as aulas extracurriculares. Então, essa prática é tão difundida que optar pela exclusão, essa opção de exclusão seria não ser matriculados e não frequentar as aulas extracurriculares. Então, isso é visto como um passo para o fracasso do seu filho. Uma noção inconcebível, incompreensível em um país hipercompetitivo. E isso tornou a Coreia do Sul o país mais caro do mundo para se criar um filho. Um estudo de 2022 descobriu que apenas 2% dos pais não pagaram aulas particulares e 94% disseram ser um peso nas finanças. Então, poucos pais não pagaram as aulas
particulares. Nesse quesito aqui foram as aulas extracurriculares. Apenas uma porcentagem muito pouca, porque a competitividade naquele país é extremamente alta. Para que o filho possa crescer nos estudos, futuramente profissionalmente, e também ingressar na faculdade, isso contribui bastante na Coreia do Sul. Bom, então os pais investem bastante, massivamente nos filhos. Só que também tem esse aspecto que a Coreia do Sul é um país com alto poder aquisitivo financeiro. Então, o salário mínimo na Coreia do Sul, como é um país desenvolvido, é um salário mínimo alto. Então, o poder de compra dele é interessante. Então, o poder de compra deles são interessantes, possíveis, porque é um país rico. É um poder de compra substancial. Então, 94% disseram ser um peso nas finanças, no orçamento familiar, o pagamento dessas aulas extracurriculares. Só que em outro aspecto, em outra visão, é um excelente investimento para os filhos. Tá, continuando. Como professora em um desses cursinhos, Stella entende muito bem o fardo. Ela vê os pais gastarem até R$ 4.500 por filho, por mês. Muitos deles sem condições. Mas sem essas aulas, as crianças ficam para trás, disse ela. Quando estou perto das crianças, quero ter um, mas sei demais sobre o assunto. Para alguns, este sistema de ensino privado excessivo impacta para além do custo. Ou seja, ainda assim se torna caro para o orçamento familiar. Esse conteúdo é interessante expressar que a taxa de natalidade da Coreia do Sul está baixando ano após ano. O governo emite e investe nos casados, nas pessoas que estão casadas, em mais benefícios para eles, para que haja um incentivo para que façam filhos. E para que tenham, com o tempo, uma reposição da taxa de natalidade, uma reposição da população, que também entra no cálculo do governo, que vai morrer pessoas, adultos, crianças, idosos, mas que ainda assim teria que ter uma reposição mínima de filhos, que seria a taxa de 2,1, a taxa de natalidade. E também as mulheres estão investindo mais na carreira profissional, os estudos, qualificações, do que obter filhos. Até que fazem casamentos e tal, mas ainda optam em não ter filhos. Ou então, em alguns aspectos, ela vai adiando nesse quesito de ter filhos. Bom, é esse o conteúdo de hoje. Espero que tenha gostado. Deixe o seu like e põe nos comentários: Ô Dourado, tô aqui. Para que haja mais engajamento no canal
e que a plataforma possa espalhar esse vídeo para mais pessoas. Espero que tenha compreendido e também vou deixar mais vídeos no final.